Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de perguntas e respostas. E no vídeo de hoje, por sugestão do nosso seguidor, a gente vai estar falando sobre a questão do medo e da culpa. O nosso amigo Daniel, ele comenta sobre a questão do medo. Quando você quer mudar algo na sua vida, o medo que surge, a insegurança, o medo da mudança, o medo do novo, o medo da opinião das pessoas, o medo das pessoas estarem te julgando se algo der errado sobre suas escolhas. Eu acho que isso é uma coisa que todos nós sofremos, né? Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso, como se livrar do medo e da culpa. Enquanto isso, se inscreve no canal, dá um like no vídeo e roda a vinheta, que depois da vinheta vamos falar sobre isso. Bom pessoal, então para começar a minha explanação, para poder trazer o meu ponto de vista, eu vou contar uma pequena história que aconteceu num templo Shaolin, lá na antiga China. Conta a história que um discípulo, alguém que estava fazendo o seu treinamento espiritual nesse mosteiro, certa vez ele ficou curioso porque ele viu um indivíduo passando, mas esse indivíduo não era uma pessoa comum não, era um grande mestre. Só que era um mestre desencarnado, né? E ele provavelmente pela sua vidência, pela sua clarividência, pela possibilidade, a capacidade de ver espíritos, então ele percebeu que aquele mestre caminhava, né, e acabou seguindo uma determinada direção. E ele foi seguindo esse mestre, foi vendo onde o mestre estava indo, até que esse mestre chegou em uma grande floresta. E o mestre foi adentrando, floresta dentro, cada vez mais longe, até chegar a um ponto em que o discípulo, em que o indivíduo, ele não sabia mais voltar para casa. E obviamente o mestre, como era um mestre iluminado, ele estava querendo trazer uma lição para esse discípulo. Só que por alguns dias, o mestre simplesmente sumiu. Não deu nem tempo do discípulo pedir para ele que lugar era aquele e como voltar para casa. Somente após 2 ou 3 dias, quando o discípulo já estava com frio, estava com fome, totalmente apavorado, assustado, o mestre resolveu aparecer novamente. E como que não queria nada, simplesmente passou e foi seguindo o caminho de volta para o mosteiro. E o discípulo, claro, seguiu ele mais uma vez. Até que foi indo, tudo mais, chegou um momento em que o discípulo, ele passou a reconhecer o caminho e ele conseguiu então voltar para casa, voltar lá para o seu mosteiro. E ele teve tempo de fazer apenas uma única pergunta para o seu mestre. E ele pediu justamente o que tinha acabado de acontecer, porque o mestre foi lá para dentro, acabou fazendo ele se perder, e porque depois o mestre apareceu justamente para trazer ele de volta para casa. E aí que veio a grande lição, que veio o grande ensinamento do mestre. Ele disse o seguinte: olha, independente de que forma for, seja de forma física, seja de forma espiritual, você jamais deve seguir ninguém. Você jamais deve se tornar um seguidor de quem quer que seja. Siga o seu próprio caminho. E parece, então, na minha opinião, que essa é justamente uma das maiores dificuldades que nós, seres humanos, temos. O tempo todo nós temos tanta tendência de buscar alguém para seguir, de buscar alguém para se espelhar, para tentar imitar a pessoa e até mesmo seguir os seus passos, como também temos a tendência, às vezes, de duvidar da nossa própria sabedoria. E é justamente por duvidar da sua própria sabedoria, da sua própria espiritualidade, que muitas vezes a gente segue outras pessoas, tenta seguir os passos de um outro indivíduo. E também pela questão da gente duvidar da nossa própria sabedoria, aparece algo chamado medo. Medo daquilo que as pessoas vão falar. Medo de que se eu fizer uma escolha errada, todas as pessoas vão estar te julgando. Vão estar dizendo para você que você não devia ter feito isso, que você deveria ter feito outra coisa. E elas simplesmente ignoram que você está aqui justamente para aprender. Não aprender com os outros. Aprender por si mesmo. Aprender pela sua própria experiência. E é uma coisa tão interessante porque as pessoas, elas parece que sempre sabem o que você deve fazer para resolver a sua vida. Mas o detalhe interessante é que nem elas mesmas sabem como resolver as suas próprias vidas. Elas sempre têm um conselho para você do que você deve fazer para estar seguindo o caminho melhor. Mas e elas? Será que às vezes elas escolhem também o caminho melhor? Será que elas sabem sempre qual caminho devem estar seguindo? Que direção seguir? O que deve ser feito? Será que a mesma pessoa que diz para você o que você deve fazer, será que ela mesma não era? Será que ela mesma não segue às vezes
um caminho errado? E essa pessoa, como que ela vai aprender? Será que ela não aprende justamente pela sua própria experiência? Então isso é uma coisa muito forte dentro do nosso ego. A gente é praticamente aquilo que Jesus dizia, né? Que os cegos sempre querem guiar outros cegos. Mas nós, o que nós devemos fazer para deixar então de ser cego? Tem uma imagem na internet que eu gosto muito dela e que ela expressa bem o meu pensamento sobre a evolução espiritual. O discípulo ele chega e pede para o mestre: Mestre, como se tornar sábio? Olha, você tem que fazer boas escolhas. Mas e como saber, mestre, quais são boas escolhas? Você precisa ter experiência. Mas, mestre, e como adquirir experiência? Fazendo más escolhas. Simples assim. Então quer dizer basicamente o seguinte: você é um espírito que está aqui para evoluir. Você é um espírito que está aqui para aprender pela sua própria jornada espiritual. Ninguém, mas absolutamente ninguém, conseguiu evoluir em algum aspecto se não foi pelas próprias experiências. A evolução não se faz à base de conselhos. A evolução se faz através de experiências. À medida que você vive uma experiência, obviamente vai ser desnecessário você viver uma outra experiência similar, porque aí você já aprendeu algo com ela. A menos que a gente seja uma topeira, né? Que tenha que repetir muitas e muitas vezes a mesma lição para estar aprendendo algo que não aprendeu anteriormente. Mas independente disso, se você não aprender na primeira, você vai aprender na segunda, vai aprender na terceira, em algum momento você vai aprender, mas vai aprender ao teu modo, com as tuas escolhas, com as tuas experiências. E óbvio, as pessoas vão julgar aquele que faz escolhas que aos olhos delas estão errados, simplesmente porque elas não entendem nada disso do que eu falei anteriormente. Elas não entendem a importância do indivíduo viver a sua vida, viver as suas experiências e aprender com elas. Todos pensam que para evoluir precisa de uma formatação mental, precisa de uma lavagem cerebral, como se fosse um animal domesticado, como se a gente fosse um programa de computador, em que você dá um comando e a pessoa vai sempre responder da mesma forma. Mas não é assim. O ser humano é um universo à parte. Um ser humano é algo muito complexo. E pode ter certeza, uma coisa que eu admiro muito nas pessoas que seguem as suas próprias experiências é que elas tenham coragem suficiente para interferir o menos possível na experiência das outras pessoas. E sempre que elas encontram alguém que não está conseguindo suportar a sua própria experiência, ela não vai julgar e dizer: olha, tu sabia que não devia ter feito isso. Por que você fez? Muito pelo contrário, o que vai desabrochar nessa pessoa é a compaixão, é a empatia, é o desejo de estender a mão simplesmente para fazer a pessoa levantar e continuar a sua jornada de onde ela parou. É assim que a gente aprende, é assim que a gente evolui. O recado por hoje é esse, espero que eu possa ter ajudado cada um de vocês quanto a essa questão da sua própria evolução, da sua própria experiência, a se libertar do medo, do julgamento, porque as pessoas, faça a coisa certa ou faça a coisa errada, as pessoas sempre vão te julgar. E independentemente de você seguir elas ou não, sempre vai ter opiniões diversas. O indivíduo A vai dizer uma coisa, o indivíduo B vai dizer outra. Mas o teu coração, o que é que o teu coração está dizendo? Se você conseguir se libertar desse tipo de medo, automaticamente você vai se libertar também da culpa. Porque você não vai mais enxergar você como alguém que está errando, mas você vai enxergar a você mesmo como alguém que está aprendendo. E isso é libertador. Muita paz a todos, namastê e até o próximo encontro. Muita paz.